Tá, pessoal, então vamos retomar nossa aula, né? Tá, cadeias produtivas. Tá, o que a gente vai ver hoje? A gente vai continuar no antes da porteira, tá? O que vai ser hoje? A distribuição e a legislação de agroquímicos, tá, gente? Oi, tá, tá bom. Aham, tá, tá. Saíram já? Pode continuar, pessoal? Pode continuar? Tá, ó, então a gente vai ver ali a distribuição e a legislação dos agroquímicos, tá? Dos agrotóxicos. Isso, cadeias produtivas. Tá? A gente vai ver que a venda de agroquímicos, ela é controlada, tá? Não pode vender para qualquer pessoa, não pode vender sem o receituário agronômico, tá? É proibido. E a gente vai ver também as regras ali de armazenamento e da logística reversa, que é o descarte correto das embalagens. Tá? Depois que é utilizado lá o produto, a embalagem deve ser lavada e deve ser devolvida. Tá? Ali tem um ponto de recebimento dessas embalagens, a gente vai ver também. Então, pessoal, aqui é a diferença, né? Ali, se você for na farmácia, né, você tem um antibiótico para comprar, você não consegue comprar sem a receita médica. Tá? Então, com o agroquímico, com o agrotóxico, também não é diferente. Você precisa da receita. Tá? Só que qual que é o nome? É o receituário agronômico. Tá? Então, sem esse receituário, você não consegue comprar o agrotóxico. Tá? Mesmo você indo lá na cooperativa com o dinheiro, você não consegue comprar, tá? Se não tiver o receituário agronômico. Pode passar, prof? Tem alguém copiando? Então, ali, pessoal, a venda ela é controlada, né? Igual o antibiótico lá na farmácia, tá? Oi. O que não o que quer que explique novamente? Tá, pessoal, assim, é para comprar o agrotóxico, tá? Lá no ponto de venda, você precisa do receituário agronômico, tá? Não é só porque você tem o dinheiro que você vai comprar o veneno, tá? Você precisa desse receituário. E o que é esse receituário? É a mesma coisa que uma receita médica, que você vai lá na farmácia comprar um antibiótico. Né? Quem já comprou antibiótico, já teve ali junto com a mãe, com o pai para comprar um antibiótico, sabe que não pode vender, tá? Sem a receita médica. Então, ali o agroquímico, o agrotóxico é a mesma coisa. Precisa do receituário agronômico, tá? É a mesma coisa que uma receita médica. Tá? Então não adianta só você ter o dinheiro e ir lá comprar que você não vai conseguir, porque é proibido. Tá? Conseguiram entender? Tá, então a venda ela é controlada.
Tá? Então, quem que pode assinar esse receituário? Tá? É só o engenheiro agrônomo ou o engenheiro florestal. Tá? O técnico agrícola, o técnico em agronegócio, ele não pode assinar, tá? Então, é só o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal. Então, pessoal, se não tiver receita, não pode ser vendido. E se for vendido sem receita, é crime. Tá? Então, a empresa pode ser multada, ali o ponto de venda pode ser multado, pode ser fechado por causa disso, tá? Porque é crime. Tá bom. Então, ali o que, que é importante, né? Receituário agronômico, apenas o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, eles podem emitir esse receituário. Tá? E é crime vender o produto, o veneno, sem ter o receituário. É crime. Certo? Pode passar? Então, pessoal, tem uma lei, tá? Que é a lei dos agrotóxicos, a lei número 7.802, lá de 1989. Tá? Então, foi feita essa lei dos agrotóxicos. O que que essa lei, ela define o que essa lei? Ela define quem produz o agrotóxico, quem vende, quem usa e quem fiscaliza, tá? Então, essa lei é lá de 1989. Ela responsabiliza todos, tá? Ela responsabiliza desde a indústria ali que fabrica e que recolhe a embalagem. Então, a indústria, ela fabrica o agrotóxico e ela também é responsável pela embalagem vazia que vai retornar para ela. Então, ela responsabiliza também o canal de venda, tá? Que é o ponto de venda. Ele tem que emitir a receita, né? Emitir nota fiscal. O agricultor também, ele é responsabilizado, porque ele tem que usar corretamente, ele tem que dar um destino correto ali para a embalagem vazia. Tá? Não pode ter crime ambiental lá na propriedade dele, né? Descartar em qualquer lugar, poluir rios. E também responsabiliza o governo, que faz a parte ali da fiscalização. Tá? Então, essa lei. Isso, pessoal. Então, essa lei ali, que é a lei dos agrotóxicos, ela responsabiliza todo mundo, desde a indústria até o governo. Então, ela vai responsabilizar a indústria, o ponto de venda do produto, o agricultor também é responsabilizado, se ele não fizer a parte dele, e o governo. Qual que é o papel do governo? De fiscalizar, tá? De fiscalizar tudo isso. Ele fiscaliza a indústria, o ponto de venda e o agricultor. Aham. Pode passar, pessoal?
Então, aqui é falando sobre o receituário agronômico, tá? Esse documento, que é um documento, é como se fosse uma receita de um remédio. Você vai na farmácia comprar. Tá? Então, o que que diz nesse documento? Tá? O que que vai estar escrito lá? Vai dizer o que aplicar, tá? Que tipo de produto pode aplicar, onde vai ser aplicado, qual é o tipo da cultura, se é feijão, se é soja, tá? Tem que estar tudo especificado lá. Então, o que ele vai aplicar, onde que ele vai aplicar, a quantidade, tá? Que é a dose ali. Também tem que estar lá no receituário e como. Como que vai ser aplicado esse produto? Ali são as instruções, tá? Que diz respeito ao equipamento de proteção. Tá? Então, todas essas informações têm que estar ali no receituário agronômico. E o que que o agrônomo ele pode receitar? Qual é o produto que ele pode receitar? Tá? Ele só pode receitar os produtos que estão registrados. Tá? Lá no Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA. Então, ele só pode receitar os produtos que estão registrados no MAPA. Tá? Não vai da cabeça dele, né? Ele pensa, vou registrar, vou colocar lá tal produto. Não, ele tem que ver se está registrado lá no Ministério da Agricultura. Senão não vai ter validade o receituário agronômico. Aham. E aqui, pessoal, e também é proibido você receitar um produto de uma cultura para usar em outra. Tá? O exemplo ali, é proibido você receitar um produto de soja, no caso, para usar no feijão. Então, o produto que eu for receitar tem que ser específico para aquela cultura, tá? Para aquela planta ali. Pode passar? Pode? Então, pessoal, como que é feito ali o transporte do produto, né? Do agrotóxico? Ele é uma carga perigosa, então como que é feito o transporte? Tá? Ele tem que ser levado sozinho ali, ó. Não pode levar junto com comida, que pode contaminar, com pessoas, com animais, tá? Pode ter intoxicação, contaminação. Então, o caminhão, a caminhonete, ele tem que ter ventilação também, né? Não pode ser úmido. Então, tem que ter a ventilação. Precisa da nota fiscal do produto, tá? Quando for viajar ali, pegar a estrada, né? Então, o caminhoneiro ali, ele tem que ter a nota fiscal, a ficha de emergência. O que que é essa ficha de emergência? Tá? É um documento também que orienta ali caso aconteça alguma coisa, né? Se o caminhão tombar ou se envolver em algum acidente, tá? Essa ficha ela vai orientar o que que se deve fazer com aquele tipo de carga, tá?
E também o caminhão, ele tem que ter essas placas ali, essas placas de risco, tá? Vocês já viram, de certo, ali na estrada, vocês já devem ter visto, né? Esses caminhões com essas placas, tá? Então, o que que quer dizer ali, ó? Nesse caso, a caveira, o que que quer dizer a caveira? Alta toxicidade, é que é tóxico o produto que está lá dentro, tá? Outra placa que pode ter, né? A chama lá de um fogo, a chama. O que que quer dizer? Que é um produto inflamável, tá? Que é fácil de pegar fogo. Então tem que ter essas placas ali relacionadas ao produto que está ali dentro. Pode? Tá, pessoal, então aqui entenderam, né? Precisa viajar com a nota fiscal, com essa ficha de emergência, né? Se acontecer algum acidente, tem que ter essa ficha ali para instruir, para dizer o que que é feito ali quando acontece algum tipo de acidente, tá? Para proteger as pessoas, proteger o meio ambiente, para não ter vazamento, né, para o rio. Então, o que que a gente faz ali com o resto? Tá, que ficou na embalagem. O produtor foi lá, usou o produto e ficou um resto na embalagem. Tá, o que que ele faz com aquele restinho que fica lá dentro da embalagem? Tá, o que que ele deve fazer? Ele deve jogar no lixo, né? Ele deve queimar, enterrar, jogar no rio, né? Ou tem um destino correto? Isso, isso. Pode ter risco de contaminação, né? Então aqui, pessoal, a tríplice lavagem, já falei para vocês, né, o que que é, né? Você lavar 3 vezes, ó, o primeiro passo. Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador. Tá? Então, o segundo passo, adicionar água limpa na embalagem até 1/4 do seu volume, colocar um pouquinho de água. Aí depois chacoalha bastante para sair o produto lá de dentro, né? E joga essa água de novo lá no tanque do pulverizador. Tá? Não faz isso e joga a água lá no rio ou no chão, lá na terra, né? Que não vai adiantar nada. Tem que jogar de novo lá dentro do pulverizador. Então faz isso 3 vezes para sair bastante ali, para sair bem o produto lá de dentro da embalagem. Então depois que faz isso, deve-se inutilizar a embalagem, fazendo um furo, tá? Para não ser utilizada novamente. Tá? Daí depois que faz isso, que deve ser devolvida a embalagem lá no ponto de coleta. Pode passar aqui? Não? Então, pessoal, até o número 4, ali até o passo 4, então tem que fazer 3 vezes, tá? Lavar ali a embalagem 3 vezes e depois inutiliza a embalagem fazendo um furo nela ali para ninguém utilizá-la de novo. Tá? Pode alguém pegar ainda para tomar água, né, para molhar uma planta. Então, para não correr esse risco, eles falam, eles orientam, né, a fazer um furo na embalagem. Aqui em relação ao armazenamento, tá? Onde que deve ficar o agrotóxico lá na propriedade, né? Então ele tem que ficar dentro de um galpão, tá? Trancado, né? Com cadeado para não ter acesso a crianças, né? Que possam entrar lá e mexer no veneno. Tem que ter uma placa de perigo lá na entrada, especificando que tem perigo, que tem veneno. A ventilação deve ser natural, então não deve ser fechado, né, para evitar a umidade.
tem que ter uma ventilação natural. O piso, ele deve ser impermeável, tá? Porque se cair o produto, se cair o líquido lá no chão, o chão não vai absorver esse produto. Então, ele tem que ser impermeável. E de preferência, pessoal, longe de casa e dos rios também, tá? Se acontecer algum acidente, para não ter nenhum problema. Então, tem que ser longe da casa e dos rios. Ai. Pode passar? Pode? Então, aqui, pessoal, em relação às embalagens vazias, né? Que é a logística reversa. É a embalagem vazia voltando para o fabricante, tá? Para quem fabricou a embalagem, o produto. Então, o Brasil, ele é campeão mundial, tá? Nessa logística reversa. Então, o Brasil é o país que mais faz esse tipo de reciclagem. Tá, um dado, ó, 94% das embalagens plásticas são recolhidas. As utilizadas, 94% são recolhidas. Tá? Elas voltam ali para a origem. Então, grandes centros ali, grandes países na Europa, lá nos Estados Unidos também, eles não têm essa política, tá? É bem menos que o Brasil. Deveria ser ao contrário, né? Por ser países desenvolvidos, devia ser o contrário, mas aqui a gente recolhe 94% das embalagens. Então, ali o ciclo, tá? O ciclo dessa embalagem. O produtor lava e devolve na unidade de recebimento. Ele tem até 1 ano para fazer essa devolução. Tá? Então, por isso que ele tem que ter a nota fiscal, porque para comprovar que ele está dentro desse 1 ano. Tá? Para ele poder devolver. E quem que recolhe? Depois, chega lá, essas embalagens chegam lá no ponto, né, de recebimento. E quem que recolhe? É esse aqui, ó, INPEV, né, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Então, esse instituto que é o responsável por recolher essas embalagens lá nos pontos de recebimento. E o que, que a indústria faz com essas embalagens vazias? Ela recicla e faz novas embalagens ou outros materiais, tá? Para construção ali, como os conduítes. Uhum. Pessoal, e se o produtor ele não devolver até em 1 ano ali, né, a embalagem vazia, ele pode levar multa, vai ser responsabilizado por isso, tá? Então ele é obrigado a devolver até 1 ano depois que ele comprou. Ou se ele está usando ainda o produto, né? Se ele não terminou de usar, tá? Ele tem até 6 meses após o vencimento do produto. Então, se ele não usou, está lá guardado, mas o produto vai vencer, então, a partir do vencimento do produto, ele tem até 6 meses para fazer a devolução também, porque senão ele pode levar multa.
Com alguma dúvida nesse slide? Então, pessoal, ali ele tem até 1 ano, né, para devolver ali, a partir da data que consta na nota fiscal. Ou então, se ele não tiver terminado o produto, né, tiver na embalagem, ainda ele estiver usando, ele tem até 6 meses. A hora que vence, que vai vencer o produto, ali a validade do produto, ele tem 6 meses para fazer essa devolução, porque daí também ele não vai usar o produto vencido, né? Então ele tem até 6 meses para devolver o produto vencido. Pessoal, aqui tem atividade, mas não vai dar tempo de fazer. Espera aí só um pouquinho, tá? Nicole, consegue passar? Tá, pessoal, também não vou conseguir passar o vídeo para vocês hoje, tá? Que o vídeo é sobre a devolução de embalagens vazias, como é que é o processo ali, né? A logística dessa devolução, tá? A gente não está conseguindo passar o vídeo aqui. Prof, acho que nem vai dar tempo de copiar, né, o enunciado. Isso. Porque são 4 situações aqui, tá? Ó, o galpão de veneno estava aberto, né, sem a chave, então não tinha cadeado, nada. Outra situação, tinha sacos de adubo e ração de cachorro misturados com os venenos. As embalagens vazias estavam empilhadas no fundo, sem furo no fundo da embalagem. O funcionário estava aplicando veneno de chinelo e bermuda. Então, o que vocês têm que fazer, tá, pessoal? Vamos fazer na próxima aula, que agora não vai dar tempo. Então, vocês teriam que refazer essas questões ali, né? Quais seriam as situações ideais para cada caso? Tá? Então, vocês vão identificar qual que é o problema daquela frase ali, o que vocês fariam diferente para fazer certo, para fazer o correto. Mas já é 11. Quiserem começar a copiar, então, daí a gente termina na próxima aula. Não? Ah, tá. Então tá. Então, próxima aula a gente faz. Tchau, pessoal!